Fala pessoal, Maiana Reis passando aqui nesse canal com mais um vídeo para vocês. Continuem engajando, continuem comentando, continuem curtindo, porque eu garanto que vai ter muito mais vídeos aqui de qualidade. E no vídeo de hoje eu trago mais um relato da minha vida no job. Se você não assistiu esse tipo de conteúdo aqui, vou deixar nos cards aqui de baixo os outros vídeos que eu já fiz. E hoje eu quero contar a história de quando eu conheci um velho riquíssimo. Quem tá na vida do job, na vida do PG, nas esquinas de São Paulo, sabe que de uma hora para outra aparece essas pessoas que têm bastante dinheiro e querem te oferecer o mundo aos seus pés. E uma noite eu estava trabalhando nas esquinas de São Paulo quando do nada me parou um Fusca super velho. E eu fiquei pensando, quem é que em sã consciência ainda usa Fusca nos dias de hoje, ainda por cima caindo aos pedaços? E quando abaixou o vidro, era um senhorzinho de, assim, no mínimo uns 80 anos. Aí eu pensei comigo, ai meu Deus do céu, lá vem problema, lá vem dor de cabeça, porque esse povo, né, que tem dinheiro, que quer jogar o dinheiro na cara das pessoas, é babado. Mas, por incrível que pareça, ele foi super legal comigo, super respeitoso, perguntou, né, como é que funcionava e foi embora. Simplesmente isso, sumiu. Passou algumas semanas quando eu vejo quem volta. Ele mesmo, esse mesmo senhor passou de novo nesse Fusca, caindo aos pedaços, parou para mim, conversou comigo e de novo foi embora. Aí passando alguns dias, quem me reaparece num outro carro de luxo e abaixa o vidro. Ele mesmo, mana, o senhorzinho de 80 anos, abaixou o vidro e falou que aquelas 2 vezes que ele tinha passado ali pra mim com o Fusca caindo aos pedaços era apenas um teste pra ver se eu ia, né, respeitar ele, se eu ia conversar com ele, se eu ia dar trela pra ele, né? Porque ele falou que muitas meninas, quando vem o carro luxuoso deles, né, às vezes queriam arranjar confusão, né? E eu fui super educada, super carinhosa, falei ali e acabou que ele queria me levar para Bragança Paulista. Só quem conhece São Paulo sabe que Bragança Paulista é mega longe. Aí eu falei, moço, Bragança Paulista é muito longe aqui de São Paulo, então eu vou ter que cobrar praticamente o triplo para ir com você, né? E parar pra pensar ainda é perigoso. Ele falou, não, moça, pode cobrar o quanto você quiser e vamos. Eu falei, meu Deus, ganhei minha noite, já não volto mais para esse lugar. E simplesmente a gente foi. Chegando lá, pessoal, era um condomínio, assim, um condomínio de luxo, alto padrão, várias e várias cancelas, várias e várias seguranças, e eu fiquei passada. E aí, simplesmente, ele morava numa casa gigantesca, só ele e um gato. Aí eu lembro que quando a gente ia entrando na casa dele, tinha vários e vários e vários carros, várias e várias e várias lanchas e também tinha esse Fusca, né? Que ele falou que era um Fusca da família dele de muitos anos, que ele não ia jamais, né, jogar fora, por isso que ele ainda usava. E naquela situação, naquele tempo, pessoal, eu era muito ingênua. Eu não sabia lidar muito com esse tipo de situação, né? E eu acabei que eu não soube muito bem o que fazer ali, para onde olhar. Eu acho que ele percebeu que eu fiquei bastante deslumbrada, né? Porque a gente não tá acostumado a lidar com esse tipo de público, com esse tipo de riqueza, assim, que a gente vê que a casa era totalmente luxuosa só para ele e um gato. Ele falou que ele não tinha filho, não tinha esposa e era apenas ele e um gato. E aí eu fiquei pensando, ai meu Deus, o que, que eu vou ter que fazer com esse homem para conseguir o dinheiro dele? Ô Senhor amado, me liberta daqui, meu pai. Mas, por incrível que pareça, ele não queria nada a mais do que uma massagem. Eu fiquei pensando, nossa senhora, ganhei a minha noite aqui, vou fazer uma massagem e vou embora, um dinheiro mega fácil, vou ficar rica hoje, já vou comprar as minhas coisas, pagar meu aluguel, mas não foi muito bem assim. A massagem que ele queria era uma massagem específica que eu não sabia direito fazer, mas eu enrolei lá, fingi que sabia e fiz, e até que ele gostou, né? Fez o pagamento, me trouxe de volta para São Paulo, e isso, pessoal, acabou que toda semana praticamente ele ia na rua para me pegar, para me levar para casa dele só para fazer massagem. E aí chegou um ponto que ele falou que ele não queria mais que eu fosse pra rua, ele só queria que eu ficasse ali fazendo massagem com ele, que ele ia me pagar algum tipo de pensão, algum tipo de mesada. Porém, pessoal, a massagem que ele queria era uma massagem muito, muito forte, a minha mão doía muito, eu não sabia fazer direito. Então, era uma coisa desconfortável pra mim, eu acho que também era desconfortável pra ele, e acabou que eu não conseguia
mas nem pegar nele, porque doía minha mão, porque eu não queria estar naquele lugar, eu não queria estar com aquela pessoa. Eu acho também que a energia dele era uma energia um pouco ruim, sabe? Então eu sou uma pessoa de muita energia. Então quando não bate a energia com alguém, gata, é difícil eu ir pra frente. E mesmo diante de toda aquela riqueza que ele me proporcionava, de toda aquela, né, deslumbrância de comidas que ele me dava roupa. Ele chegou uma vez a me dar um notebook lindo, novo, riquíssimo, e por incrível que pareça, depois de uma semana, esse notebook quebrou do nada. E tem aquela frase, né? Tudo que vem fácil na vida acaba. Tudo. É isso, né? Tudo que vem fácil vai fácil. Se o notebook quebrou do nada, era uma lição para eu ter ali, né? Para não pegar as coisas dos outros, né? Mas nessa situação específica, eu acho que se fosse uma outra trans com muito mais vivência da rua, né? Eu não tinha tanta vivência, eu não sabia lidar muito com esse tipo de pessoa, né? Até mesmo de situação. Ele me tratava de uma forma ruim, então eu me sentia também ruim ali, sabe? Não era uma coisa legal para ambos. Eu tava ali, querendo ou não, pelo dinheiro dele, né? Mas também eu tinha que me propor a fazer isso nele, a tocar nele. E eu acabei de lembrar aqui que parece que ele não tomava banho direito, então meio que fedia o corpo dele. Eu saía de lá, eu cheirava minha mão, tava fedendo a homem sujo, sabe? A homem que não toma banho. Então foram várias coisas que, né, eu passei por ali. E eu falo que se fosse uma travesti muito mais, né, ligada, muito mais vivida ali, faria festa. Ia conseguir muita coisa com ele, ia conseguir plásticas e plásticas, porque ele daria. Ele até chegou a falar que ele me daria o dinheiro do meu peito se eu fizesse, né, cada vez mais massagem nele. Mas eu, Maiana Reis, eu, uma pessoa, né, que querendo ou não ia conseguir continuar fazendo o que eu tinha que fazer ali. Eu acabei falando para ele não me procurar mais, né? E foi isso que ele fez. Ele nunca mais me procurou, nunca mais eu vi ele por lá, nem esse Fusca mesmo, né? E também, se você parar pra pensar, é uma coisa perigosa ele fazer de levar, né, uma pessoa na casa dele, sendo que ele não conhece muito bem a pessoa. Muitas mulheres trans, a gente sabe, que estão na vulnerabilidade social da prostituição, acabam fazendo coisas que não são tão legais com os clientes. Então, quem sabe até, né, ele não pegou uma outra mulher trans que fez alguma coisa ruim com ele, porque eu nunca mais vi ele, né? Eu lembro também que uma vez que ele pagou minha passagem daqui para eu ir lá para Bragança de ônibus, me dando muito mais, que ele não tinha tempo de vir aqui me pegar. Então também eu cheguei aí para Bragança de ônibus, ele me pegou na rodoviária também. E aí eu fui. A gente nunca fez nada mais do que massagem. Só que, como eu falei, não era uma pessoa que se cuidava, não era um ambiente com uma energia boa. Mas se eu fosse esperta, eu teria feito a minha vida ali com aquele senhor, né, de idade, era quase 80 anos. Mas eu acho que os meus princípios, a minha criação, eu tive um estudo, né? Então eu via que não ia ser legal eu fazer aquilo com ele, eu ia acabar usando, né, abusando dele, usando de uma coisa que não era minha. E quando o notebook quebrou pra mim, assim, do nada, aí eu soube que parece que foi um aviso, sabe? Não pegue nada de ninguém, né? Tudo que vem fácil, vai fácil. Claro que eu estava ali no meu âmbito de trabalho, né? Mas, querendo ou não, tudo que vem muito fácil, vai fácil. Já tive também alguns celulares que eu achei na rua e por N motivos eu acabei não devolvendo naquelas situações que eu tava, que também foram roubados logo em seguida, que também quebrou do nada. Então levo muito isso pra minha vida. Não pegue nada da mão de ninguém. E justamente isso. Tudo que vem fácil, vai muito fácil. Minha filha, mas me conta aí você, se você tivesse pego um desse na rua ali, milhões e milhões, morando sozinho, ele e um gato, o que que você faria, hein? Hoje eu posso falar com todas as letras que eu não me arrependo nem um segundo de tudo que eu fiz, de tudo que eu não fiz com ele, né? Eu deixei, larguei, mesmo o dinheiro que ele me dava era muito bom, pagava praticamente meu aluguel inteiro ali onde eu morava, mas mesmo assim, parece que doía alguma coisa em mim, sabe? De que eu estava me propondo a fazer ali com ele, tipo, eu me sentia mal fazendo isso, sabe? Então, me conta aí nos comentários se você nem ligaria pra isso, ficaria ali, ia embora fazer cada vez mais coisas e eu mesmo ele fedendo, a minha mão saía, ai, toda suja, era horrível, pessoal. Mas me conta aqui nos comentários o que que você faria. Não esquece de curtir aqui o vídeo, comentar, compartilhar, já liga o sininho para mais notificações que logo logo eu tô de volta com muito mais vídeo. E se você não me seguiu nas redes sociais, já me segue para muito mais conteúdo, porque logo logo eu tô de volta. Um grande beijo e tchau, tchau!